Olá, gente, muito bom dia. Estamos aqui nesse domingo 22 de outubro com o ânimo de compartilhar com vocês das riquezas do Evangelho. E hoje não é diferente, nós estamos aqui firmados nas palavras de Jesus, entendendo o que ele diz, compreendendo sua palavra para colocar em prática na nossa própria vida aquilo que temos recebido como palavra de Jesus, né? Venho hoje aqui à minha direita com minha querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia, Diogo. Você que está aí, bom dia. Olha, 22 de outubro, hoje é um dia muito especial, meu bispo. É o dia do meu aniversário. Olha que coisa! E eu estou aqui para comemorar com vocês, Maravilha, viu? eu quero ver o que vai rolar no dia de hoje. Vai rolar uma pizza, não sei o que vai acontecer, João, mas sei. É possível que aconteça alguma coisa, né? Parabéns, Loide. Olha Obrigada. aí, gente, parabéns. A vida é um dom de Deus e eu estou... Obrigada, meu Deus, por minha vida. Obrigada pelo ar que eu respiro. Isso é gratidão para mim, estar presente aqui. Imagina, né, Loide? A gente não tinha ideia de onde a gente podia chegar no dia de hoje, há 10 anos atrás, né? Não. Parecia, assim, como uma nuvem impedindo a gente de ver, e Deus foi dia a dia acrescentando até que pudéssemos chegar aqui. Parabéns, Amém. Querida, parabéns. E muitas vezes, bispo, a nossa caminhada começa com pequenas sementes. Né? Pequenos grãos. Coisas pequenas que não podem ser desprezadas, né? Isso mesmo. Verdade, Loide. E aqui à minha esquerda, meu querido amigo João Silveira, pastor amado. Bem-vindo nesse dia 22 de outubro, João. Olá, bom dia, querido bispo, bom dia, companheiros, bom dia a você que está do outro lado participando conosco desse programa. Bem-vindo. Como disse o bispo Renato, nós estamos aqui diante do Evangelho, lendo e tentando expor, ou expondo da forma que o Espírito Santo nos condiciona para que ele chegue a você como tem chegado a nós. Gente, semana passada nós terminamos com aquela parábola que Jesus cita do mordomo que negociou com as riquezas da iniquidade, né? Agora, na versão que eu tenho aqui à minha mão, eu acho muito interessante quando o dono da fazenda elogia esse mordomo, né? Esse administrador. Diz assim: ele sabia cuidar de si mesmo. Essa é a primeira coisa que brota dos lábios desse dono da fazenda sobre este homem. Ele sabia cuidar de si mesmo. Eu olho para esse texto simples e fico imaginando, João, a multidão de pessoas que não sabem cuidar de si. Estão sempre entregando as suas vidas nas mãos de alguém porque não sabem cuidar de si mesmos. Não sabem operacionalizar a sua própria vida. Não sabe viver. Não sabe viver. Sabe existir, mas não sabe viver. Logo que nós chegamos aqui hoje no estúdio, estávamos falando dessa condição de saber viver, né? Como é importante a gente não perder oportunidades e fazer da vida, o palco do nosso movimento. A gente precisa aprender a se movimentar. Eu sempre digo que a vida está ligada ao acontecer na existência. Quando eu tenho uma existência que não faz acontecer, eu não vivo. Eu estou ali, como um criado mudo no palco da minha própria história. Não tem protagonismo, não tem movimentação, não tem a minha participação na história da minha própria vida. Eu vivo as histórias contadas pelos outros sobre mim. Eu vivo o desejo dos outros. Eu vivo a vontade e a regra dos outros, mas não consigo viver minha própria vida.
Ou seja, eu não sou um perdido, mas nunca serei um encontrado. Eu nunca vou me encontrar, porque eu estou vivendo debaixo dos ditames dos outros, da cultura, da religião, da família, né? E acabo não vivendo a minha própria vida, eu me condiciono. Lembra que a gente está vindo de uma outra parábola, que um homem tem 2 filhos, um está perdido, o outro está dentro de casa, cumprindo as regras, sendo bonzinho, fazendo o que lhe compete, ok? Esse nunca se perdeu, mas nunca se achou. O outro que se perdeu acabou se encontrando e volta para casa, né? E quem estava perdido, perdido ficou, porque achava que estava encontrado nas regras que lhe foram postas. Nas regras da família, da moral, ele estava ali o tempo todo, mas completamente perdido de si. Quando eu vejo Jesus falando que uma das características positivas desse mordomo é que ele sabia cuidar de si mesmo, ele sabia viver, ele sabia dar sentido àquilo que ele estava fazendo, cara, meu coração se enche de alegria pela possibilidade de estar falando sobre isso, porque é possível, e é muito possível, que exatamente nesse momento haja pessoas que estão tão inquietas, mas estão ali, fazendo tudo certinho, cumprindo todas as regras, mas estão inquietas internamente, porque elas não conseguiram se encontrar com elas mesmas, logo, não sabem cuidar de si. Isso, ao mesmo tempo que me dói e me anima, porque quem sabe hoje alguém diga, opa, eu não estou cuidando da minha vida, né? Vez por outra, nós recebemos ou vemos reportagens sobre acumuladores, né? Uhum. Pessoas que acumulam dentro de casa tudo que acham que devem acumular, daqui a pouco estão perdidos dentro daquele monte de escombro de coisas ali, né? Uhum. E a gente imagina que acumuladores são aqueles que juntam o imprestável. É. Aquele filho do homem rico estava perdido num montão de riquezas, de animais, de riquezas mesmo, de uma herança tão grande que agora cabia só a si próprio, porque o outro já havia levado a sua, o homem já estava de certa idade, e o homem perdido no meio dessa riqueza toda, vivendo ali sem saber o que fazer, não sabia pegar um cabrito para fazer um churrasco com os amigos, não sabia celebrar o seu aniversário, talvez tenha esquecido a data de nascimento, porque se perdeu no meio de tanta riqueza. Há tanta gente perdida no meio de tantos bens que termina não sabendo o que fazer. João, a gente se perde também no meio de coisas boas, louváveis, a gente também pode se perder. Eu tenho a certeza de que, por exemplo, há pastores perdidos dentro do ministério, perdidos nos seus afazeres, não estão encontrados, estão perdidos, estão completamente divorciados deles mesmos, entende? Perdido dentro das suas próprias regras e Sim. colocando peso em outros para também fazer cumprir essas regras. Exatamente. E para fugir de tudo isso, elegem uma prioridade. Qual era a prioridade daquele filho rico do senhor que estamos falando? Era cuidar de ovelhas, era ir para o campo, tratar de feridas de animal, levantar cerca, se é que existia naquela época, levar o gado para o pasto, e não se encontrava dentro da própria vida. Elegeu alguma coisa para fazer, como se aquilo fosse tudo que ele precisava fazer. Sim. Hoje a gente conversava, eu falava sobre mim mesmo, né? Baseado naquele memezinho dos 2 bonecos, né? Como vai a tua vida? Sim. Eu estou cheio de serviço, eu faço isso, eu tenho empreendimento tal, estou movimentando para ir para tal lugar. Sim, e a sua vida como vai? Sim, exatamente, João. E hoje me perguntam, essa semana eu vinha de viagem, sozinho, e lembrando, passou tanta coisa na minha vida, passaram bens, passaram recursos, e hoje já não estão tão como eram antes, e eu perguntei para mim mesmo, e o que eu fiz disso?
Eu lembrei, eu vivi. Eu vivi. Eu não esbanjei, eu vivi. Vivi com a minha família, vivi com os meus filhos, passei. Fiz o que era possível fazer, sem esbanjar, sem ser perdulário, mas vivi. Hoje eu não tenho nenhum arrependimento. A vida não passou por mim. Eu passei e caminhei junto com a vida. Infelizmente, é isso que a gente está falando. Há tantos obreiros também que elegeram uma prioridade no seu ministério, como se aquilo fosse tudo, alijaram a sua vida da família, da sociedade, de si mesmo, e hoje estão perdidos dentro do seu próprio ministério. Sim. Palavra boa essa que o dono da fazenda fala sobre o administrador, né? E a outra coisa que me chamou bastante atenção também é quando ele diz assim: aproveitem as adversidades para motivar a criatividade. Maravilhoso. É maravilhoso. Gente, toda vez que as adversidades se levantarem na nossa vida, é tipo assim, tu vai deslocando o teu carro pela cidade, de repente um sinal vermelho. Sinal vermelho não significa volta para casa. Espere que vai abrir, né? Espere que vai abrir. Quantas pessoas, diante da adversidade, param completamente o movimento da sua vida e se esquece de que a adversidade deve gerar motivação para a criatividade. Assim, olhar com outros olhos, enxergar novos mercados, enxergar novas tendências. Mas não é hora de parar, chorar e voltar para casa. Não. É hora se a gente se vitima, se a gente se torna refém da própria vida, a gente não caminha, não vive. A vida está cheia de oportunidades e as adversidades são sinônimos, né, de criatividade. É isso mesmo. Quando Josué e Caleb encontram gigantes na terra, era um sinal. A terra prometida chegou. Chegaram à terra da promessa. Gigante pode ser um sinal de que a terra da promessa está bem aí. Gigante não é sinal de que agora vamos embora porque nós vamos ser destruídos. Não. Quando você encontrar os gigantes da adversidade, lembrem-se, é hora de gerar criatividade, porque a terra da promessa está bem aí. É legal isso, né? Muito bacana. Sabe, isso me fez lembrar, talvez não tenha nada a ver, mas eu uni aí dificuldade, adversidade com criatividade. Sabe, muitas vezes a gente vai limpar, eu estava fazendo uma limpeza em casa esses dias e eu disse, graças a Deus por esse inventor das rodinhas, porque hoje tudo tem rodinha para a gente dar um empurrãozinho, né? Até o sofá tem rodinha. Sofá de rodinha, criado mudo. Se não fosse a rodinha, ficava lá, acumulando poeira e coisas perdidas atrás do criado mudo. E quando a gente pega a rodinha, né, ele já é criado mudo. Está ali guardando os segredos da gaveta, né? Sim. E quando a gente afasta ali, limpa aquela sujeira, a gente realmente tem a sensação que aquele quarto está limpo, está varrido, porque nós deslocamos aquele criado mudo de lugar. A invenção da roda nasce de uma adversidade. É isso aí. Dizem que o carro no Brasil ou no mundo foi inventado a partir de uma picada de carrapato no pé de um príncipe, né? Não, eu desconheço, João. É uma fábula, né? Eu conheço a história do pirarucu, mas... É uma fábula que o carrapato picou o pé dele, infeccionou, tiveram que arrumar um andame ou alguma coisa que virou a liteira, né? E depois daquilo, para facilitar, para evitar que carregasse no ombro, foram criando as rodas, né? Ora. E daí a coisa... Diante de uma adversidade, surge a criatividade, né? Sim, é verdade, verdade. Isso aí. Agora, o texto termina, quer dizer, o texto do capítulo 16, lá no versículo 9, né? Quando ele diz assim, não sejam apenas bons cumpridores de regras. Ai.
Ai! Que paulada é essa, né? Não sejam somente bons cumpridores de regras. Bom, o texto não está dizendo que as regras são desimportantes, mas limitar a nossa vida às regras será um desperdício, porque tem tantas coisas, João, que não passam pela regra, que são lícitas, são puras, são santas, mas não estão dentro das regras. Jesus diz assim, devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Tá, perfeito. Casou. Entendeu? Certinho. Ou seja, e o texto aí diz, apenas, não sejam apenas cumpridores de regras. Depois vem Jesus e diz novamente, e depois de ter desfeito tudo que vos foi ordenado, considerai-vos servos inúteis. Então veja que o texto aí, apenas, apenas quer dizer, cumpram as regras, mas vai mais além. Vai mais além. Avancem. Não é exatamente o que a gente estava citando do irmão do filho pródigo. Ele era um bom cumpridor de regras, apenas. Vigie os carneiros, mas tire para você comer. Claro, exatamente. Celebre. Sim, essa não era a reclamação dele? Mas reclamar com o pai. Lá no Salmo, não lembro o nome, do trabalho das tuas mãos, comerás. Rapaz, não estava comendo nem do trabalho das suas mãos, poxa. Sim, exatamente, João. Estava só multiplicando. Né? Era uma regra que nem ele bem mesmo entendia, porque era uma regra que não falava do coração do pai. O coração do pai era um coração generoso. Ele colocou essas regras, ou lá estavam as regras, e ele apenas era um bom cumpridor de regras, como se isso fosse suficiente para viver. Na vida haverá muitas ortodoxias, e graças a Deus por elas, mas a vida também se vive na heterodoxia. Nem tudo está dentro da regra, e por estar fora da regra, não é nem legal, nem imoral e nem engorda. Ou seja, a gente é livre para ultrapassar o limite das regras para que a excelência se cumpra na vida. Muitas vezes é fora da regra que as coisas vão acontecer. As regras, às vezes, são fatores limitadores, João, para condicionar a grandeza da expansão da vida. Nos criar uma certa vaidade de termos cumprido. E veja que os cumpridores de regra não recebem elogio. Tratando da parábola dos dois filhos que a gente fala, aquele que fugiu à regra, pegou a herança antecipada, fugiu, gastou a herança, volta para casa maltrapilho, não recebe nenhuma repreensão. Percebem isso? Sim. Já o que estava ali cuidando todo dia, a sua conversa com o pai, a resposta do pai foi repreensiva. A resposta do pai não foi de elogio, não foi de abraço. Ô, meu filho, está aí tudo diante de ti. Então, o que cumpre a regra por cumprir, não recebe louvor nenhum. Sim. Lembra-se, eu fiquei lembrando da questão desse homem, desse mordomo, e lembrando de Jacó. Jacó descumpriu uma série de regras quando estava lá junto de Labão, ou desde a casa do seu pai. Mas isso não tirou o foco de Deus de sobre Jacó, porque a sua inteligência, a sua capacidade, a sua perspicácia, a sua argúcia o levou a se tornar um exímio lutador ou conquistador. E ele foi escolhido, portanto, para ser o pai da grande nação de Israel hoje. João, vamos pensar aqui numa coisa. Se nessa parábola o dono da vinha, ou o dono do rebanho é Deus, e os seus filhos somos nós, olha que lição fica para nós. É possível que a gente conheça muito bem as regras, mas não conheça o coração de Deus. Não tenha dúvida. Eu estava também possível, sentindo, né? E tentando falar isso. Aqui dentro de mim pulsava exatamente essa voz. Se Deus é o Pai, e nós somos os seus filhos, a quem cabe o elogio e o abraço. Não é porque fugiu,
mas é porque reconheceu a grandiosidade do coração do seu pai. Porque voltou, né? Voltou reconhecendo, não é também porque voltou como aquele que, por medo do inferno, volta do pecado e vem para dentro da igreja. Não, ele reconhece, né? O tema da sua mensagem de volta, do seu diálogo consigo mesmo, não foi... eu vou buscar um abrigo para mim. Foi dizer, o meu pai é um homem generoso. E trata bem os seus empregados. Conhecer o coração de Deus é muito sublime. O meu pai é um homem generoso e trata muito bem os seus empregados. E eu, como empregado dele, eu já estou muito bem. Ou seja, reconhecer a generosidade, o perdão, a graça de Deus, vale muito mais do que cumprir regra. Sim. João, é como a salvação, ela é como uma passagem de primeira classe, e alguns insistem em navegar pela vida numa posição de terceira classe, mesmo tendo uma passagem de primeira. Semelhante àquele homem que trabalhou a vida inteira para fazer um cruzeiro, e ele vai lá e compra na agência a passagem, e ele se sente tão de terceira que, ao embarcar, ele procura o porão para viajar, até que alguém, dando falta de um passageiro na primeira classe, encontra ele lá no porão, pede a ele a passagem, ele mostra e diz, poxa, estamos dando falta de você, já tem tempo na primeira classe, você está aqui na terceira. Ele então disse para o homem, não, eu comprei achando que a minha condição era de terceira classe, embora a passagem fosse de primeira. Há filhos de Deus que receberam essa passagem de primeira, a sua salvação. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e ainda vive numa mentalidade de escassez, quando o que eles receberam foi uma passagem de primeira classe. A primeira vez que eu ouvi essa analogia, eu era ainda jovenzinho, e aquilo me fez levar um susto, porque eu achava que vida cristã era uma vida de terceira, que os crentes eram os miseráveis, e eu agora estava aderindo à classe dos miseráveis. Era assim que eu pensava quando eu aderi à fé. Mas quando eu ouvi esse texto, meus horizontes se abriram, quando eu ouvi essa analogia, na verdade, a minha mente se iluminou. Eu digo, meu Deus, eu estou vivendo uma vida de terceira quando eu ganhei, quando eu herdei uma passagem de primeira classe. Por que viver tão insignificativamente? Por que vivendo só cumprindo regra, que só domestica a nossa carne, só adestra a nossa carne, mas não transforma a nossa vida? É o Espírito que transforma. É isso, é o Espírito. E foi apenas no retorno, quando esse jovem retornou, ganhou essa consciência, que ele retornou para a casa do seu pai, que ele reconheceu, é a casa do meu pai, que ele foi o quê? Que verdadeiramente ele matou o seu cordeiro. Aí eu posso dizer, foi aí que ele aceitou Jesus como seu Salvador. Nesse retorno. Teve um encontro com ele. Teve um encontro. E teve um encontro com Deus. É que muitas vezes também nós somos encurralados para isso. Meu pai me contava que, quando ainda moço, consultou um professor dizendo, eu estou pensando em me tornar cristão. Professor muito elegante, um homem de posição na região, disse, não faça essa besteira, isso é coisa para gentinha. Entendeu? É coisa para gentinha. E eu guardo isso na memória, que nos fizeram também nos tornarmos gentinha. Aquele menino, meu Deus, aquele menino tinha um espírito tão altaneiro quando diz, ei, na casa do meu pai tem lugar até para mim morar. Eu vou me embora para lá. Não interessa. Eu vou abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, de tudo que eu sou. Eu vou correr para lá. Nem que na condição de empregado. É que muitas vezes nós queremos nos chegar a Deus
até orar dizendo, nosso Deus, nosso Pai Santíssimo, Celestial, Senhor. Enchermos o nosso peito e nos apresentarmos a Deus como nós somos e não como Ele quer que sejamos. Uma empáfia, às vezes, né, João? Com uma empáfia. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já para o próximo bloco. Olá, gente, de volta para o segundo bloco hoje, dia 22 de outubro, domingo maravilhoso, e nós estamos aqui tocando num texto maravilhoso de Lucas, capítulo 16, e nós vamos para o versículo 10 agora. É a continuação da história desse cidadão que administrava os bens de um determinado fazendeiro, né? A gente estava comentando agorinha sobre ele. E Jesus, então, prossegue no comentário da parábola que ele cita, né? Pode fazer a leitura, Loide, por gentileza? Sim, agora mesmo, bispo. Jesus prosseguiu. Se você é honesto nas pequenas coisas, será honesto nas grandes coisas. Se você é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto nas grandes coisas. Se você não é honesto em cargos menores, acha que alguém irá promovê-lo a gerente? Nenhum trabalhador serve 2 patrões. Ele vai odiar o primeiro e amar o segundo. Ou irá valorizar demais o primeiro e desprezar o segundo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eita, vamos dar uma paradinha aqui. Meu Deus, esse é um conteúdo precioso. Sabe, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Parece que é outra fala de Jesus que complementa essa fala que ele produz aqui, não é? Essa questão da nossa fidelidade. Dizem que dinheiro muda a pessoa. E eu há muito tempo não consigo entender que isso é assim. Sabe, é que a circunstância revela quem de verdade a pessoa é, João. Uma pessoa que não consegue ser fiel nas pequenas coisas, quando ela é colocada sobre as coisas maiores, ela não vai conseguir ser fiel, porque está nela a fidelidade ou a infidelidade, né? Ninguém imagine que um grande corrupto o fez pela oportunidade que teve de fazer. Que um político, como a classe fechada de desonesta, se tornou desonesto porque o sistema o induziu a fazer. Ele já fazia pequenos desvios de conduta ainda criança. Ele já roubava a peteca do outro quando jogavam a bolinha de gude. Sim. Ele já roubava, já comia mais lanche do que o outro na hora de dividir. Ele já era desonesto. Ele já tomava o sorvete para não dedurar o pai. Exatamente. Já era desonesto. E eu concordo piamente com isso. Eu também entendi, me ensinaram por tanto tempo que o dinheiro e o poder corrompiam o homem. Eu prefiro dizer que revela o corrompido. É, exatamente isso, João. É a consciência que eu tenho também. Posso até estar enganado, mas é a consciência que eu tenho é essa. Que ele acaba se revelando por causa das condições, mas que aquilo está dentro dele o tempo inteiro está. Então, assim, é bom a gente prestar atenção nisso, porque às vezes pode ser que alguém pense assim, quando eu estiver no muito, eu vou ter o bastante para ser fiel. Não, a fidelidade começa nas coisas pequenas. Eu me permito entrar num ponto que não diz respeito, mas eu lembrei. Quando eu tiver muito, eu serei generoso. Se você não é generoso com o pouco que tem, você nunca será generoso com muito que recebe. Não, não mesmo, João. A generosidade, como a honestidade, é nato de dentro do indivíduo. Eu costumo dizer que quem não tem, porque não, o que não dá porque não tem, só não tem porque não dá, né? Exatamente. Então, se você não é fiel, não é generoso com o pouco que tem, não será nem fiel, nem generoso quando o muito chegar à tua porta. Parece que é isso que Jesus está explicando aqui, né? É isso que o Senhor está trazendo aqui, a consciência, né? Ele traz a consciência sobre isso,
que dando que se recebe, sendo fiel também na pequena semente, né, que também a semente vai também dali nascer uma árvore generosa e no tempo, na estação apropriada, ela vai dar uma resposta. Sim, também a isso, né? Sim, verdade. Então é dando que se recebe, eu sendo fiel no meu pouco. Ah, eu não tenho tanto para dar. Mas por que não dá isso que você já tem à mão? Cadê o azeite e a farinha que tu tem na tua mão? Exatamente, Lloyd. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Como é que se serve ao dinheiro? Se tornando refém dele, né, João? Como dizem os mais velhos, o dinheiro pode ser um bom servo, mas pode ser um mau senhor. Ele sempre será um péssimo senhor. João, porque assim, o dinheiro, ele não afeta só as questões monetárias. Ele afeta humores. Sabe, quando a pessoa começa a ficar irritada porque perdeu uma negociação e ele começa a tomar conta da tua mente. Ele não domina o bolso, ele domina a mente, a inquietação. Veja, há pessoas que nós conhecemos, eu conheço, mas sei que vocês conhecem também, que elas não conseguem tirar férias. Tem tanto, João, que elas não conseguem ficar longe da operação financeira que a sua empresa articula, né? Ela não consegue estar distante. Ela tem que estar ali no balcão. Ela tem tanto, mas tanto, que ela não consegue passar dias descansando, repousando. Eles têm tanto que não conseguem comprar um tênis da moda desses caros para os seus filhos porque acham desperdício. Ou porque não tem tempo de ir no shopping com os meninos para comprar. Pode ser também, João, mas a usura não é uma questão monetária. A usura é uma questão almínica, psíquica. São agregados que o amor ao dinheiro, e nós vamos encontrar isso na Bíblia quando percorremos esse trecho, é a raiz de todos os males, né? Sim. Ele se assenhora de tudo, Não João. é o dinheiro, é o amor. Ele toma conta do teu amor, do teu humor, da tua alegria, muitas vezes do teu sorriso. Sim, verdade. Entendeu? Da tua paz. Todo mundo conhece, não tem para dizer aqui, eu conheci fulano ou fulano. A gente sabe muitos ricos que morreram pela sua riqueza. Sim. Mas é justamente disso aqui que a gente está tratando, de como o dinheiro vai se assenhorando dos cantinhos mais escondidos da nossa alma. Ele vai tomando conta. Ele não toma conta só do bolso, não é uma questão matemática, é uma questão existencial. Então, olha o que Jesus está dizendo, só há dois senhores, Deus e o dinheiro. Nem o diabo, Jesus, diz que é senhor de alguma coisa, mas o dinheiro se assenhora. Tocou no dinheiro, tocou no coração. Eu acho que o diabo não oprime tanto quanto o amor ao dinheiro. Não. Ele é um senhor muito perverso, né? E ninguém tem cuidado com o diabo. Se ele aparece, o nego tenta expulsá-lo, resisti-lo, mas o dinheiro, quando aparece, o nego tenta guardá-lo a 7 chaves, né? Sim. Tenta fazer de tudo para não perdê-lo, né? Ou para multiplicá-lo. Então, assim, se só tem dois senhores, e se o dinheiro é um deles, eu não quero que ele seja meu senhor. Eu quero que ele seja meu servo, que ele cumpra desígnios de melhorar a vida das pessoas, a minha mesmo, mas melhorar a condição financeira de outras pessoas, não é? A condição social de outras pessoas. Mas ele não pode se assenhorar da nossa alma. No papel de servo ele é bom, né, bispo? No papel de servo ele é excelente. Ele cumpre desígnios maravilhosos. Ele compra a cesta básica para alimentar o faminto. Ele compra
abertura de poços no lugar de seca. Ele transporta famílias inteiras que estão em lugares inapropriados. Ele, na condição de servo, abre caminhos para a vida de muita gente que está oprimida. Agora, na condição de Senhor, ele acaba com as melhores amizades, ele acaba com a sua própria vida, ele acaba com uma família inteira. Gente, não é à toa que, quando a gente analisa os conflitos familiares, você bota lá numa ordem de importância, você tem falta de diálogo, falta de dinheiro e falta de sexo. São os 3 mais conflitantes motivos de conflitos em casa. Dinheiro está entre os 3. Uhum. Em alguma situação, ele estará acima dos 3. Em algumas estruturas, a falta de dinheiro acaba com a família. Mas também a abundância de dinheiro acaba com a família. Sim, acaba, João. Tanto um quanto o outro, mas é o dinheiro, é o fator dinheiro. Fator dinheiro. A abundância ou a escassez acaba. A abundância quando o dinheiro está no papel de senhor. De senhor. Exato. Perfeito. E aqui não quer dizer que eu, sendo servo de Deus, eu não possa ter muito dinheiro. Não, de jeito nenhum. Eu posso ser servo de Deus e ter muito dinheiro, desde que ele não deixe que ele se assenhorie de mim, que ele seja meu servo. Porque sendo servo de Deus, de coração, fiel, como a gente já falou aqui no texto, tendo dinheiro, ele vai servir, como você acaba de dizer, para construir casas para desabrigados. Construir hospital, né? Abrir possibilidade, bispo, lá... Qual é o salmo que diz que o homem que teme ao Senhor, passando pelo vale árido, faz dele acho que é o 42, se não me engano. E enche seus tanques de água. Eu já experimentei isso na minha vida. Entra o dinheiro, você compra um maquinário, você abre tanques frente de trabalho. Hoje eu estou vindo, essa semana passada, de uma festa na piscicultura, onde me informaram que lá onde a miséria estava reinando, hoje 40 toneladas de peixe por semana são colocadas no mercado. Isso porque alguém, tendo recurso, decidiu comprar máquinas e abrir tanques para aquilo. Tendo dinheiro e não sendo servo desse dinheiro, é possível que você mude lugares, mude cidades, mude ambientes, mude vidas, não sendo servo do dinheiro, sendo senhor dele. Sim. É verdade, João. É aqui que a coisa funciona, né? Se ele é senhor da minha vida, ele vai mexer em tudo que eu tenho e me tornar refém dos seus próprios caprichos, né? Porque é um Deus malvado, que não refresca a vida de ninguém, que vai arruinar de verdade. Então, a questão não é ter muito ou ter pouco. A questão é... ter controle sobre ele. Que finalidade isso tem na minha vida, né? Então, aqui é que está. Então, é bom a gente lembrar, porque eu era menino na igreja e o discurso franciscano era muito comum na igreja, João. Alguns tinham medo de ficar ricos e se perder do evangelho, se perder de Cristo. E aí, eles não protagonizavam a história do comércio, da cidade deles. Eles ficavam sempre aquém, bem aquém, achando que essa condição era a condição ideal para o reino de Deus escoar pela vida deles. E não é esse o problema. Não é ter muito ou ter pouco. É o que eu faço com o que eu tenho. Eu posso me perder com pouco dinheiro, ou eu posso me perder com muito dinheiro. A perdição não vai estar no dinheiro. A perdição vai estar no destino que eu estou dando a isso, não é? Se a gente entende isso, a gente fica de boa com a vida, não é? Mas Jesus prossegue, né? Ainda aparecem uns fariseus ali para novamente trazer alegria. Eles estavam aqui ouvindo, né? Depois de ouvir isso, os fariseus que eram obcecados por dinheiro passaram a olhá-lo com desprezo, a olhar Jesus, bispo, com desprezo, tratando como alguém indigno. Jesus reprovou essa atitude e disse:
Vocês são mestres em parecer importantes na frente dos outros, mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Aquilo que a sociedade acha fantástico, Deus, que vê o íntimo, chama de horroroso. A lei de Deus e os profetas alcançaram o auge em João. Agora é a hora do reino de Deus. As boas notícias que atraem homens e mulheres. O céu pode se desintegrar e a terra se dissolver, mas nenhuma simples letra da lei de Deus ficará obsoleta. Usar a legalidade do divórcio como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Usar a legalidade do casamento como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Muito bem, vamos dar uma paradinha por aqui. Eu sempre fico atento a essas colocações de Jesus, né? Mas Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Encontra um grupo de fariseus obcecados por dinheiro. Eles não entendem ou não querem entender, ou o coração não consente que eles entendam o que Jesus está falando. Jesus está sendo completamente sóbrio, colocando seus pingos nos is. Mas como a obsessão deles é maior do que sua capacidade de ouvir, eles estão indignados, porque Jesus colocou os pingos nos is. Mas Jesus, que conhece bem o coração deles, né? Vocês são mestres em parecerem importantes na frente dos outros. Parecerem importantes, né? Olha que coisa que a obsessão pela reputação às vezes faz atropelar valores tão mais severos, né? Eles queriam se achar importante diante das pessoas, mas Jesus diz: Deus sabe o que está atrás dessa fachada. Aquilo que a sociedade acha fantástico, Deus, que vê o íntimo, chama de horroroso. Sabe, uma vida completamente de aparência. E olha que a gente está tratando de gente religiosa, de gente que tem uma missão social de importância dentro da sua comunidade, mas o que eles estão tratando é de uma fachada, é de uma aparência, é revelando uma vida fantástica. Fantástica. Gente, eu não quero estar implicando com as redes sociais, Deus me livre, mas depois que a gente migrou para o metaverso, para essa comunicação à distância, sem olhar no olho, sem tocar na pele, como apareceram pessoas que estão extremamente ocupados com a aparência, não importando de fato com o que anda acontecendo com a sua vida. Foi ontem, eu estava vendo uma reportagem dessas de rede social, de um rapaz que estava com câncer num estado extremamente avançado, João, que meses atrás ele postava nas redes sociais uma imagem de um homem extremamente forte, né? Começou a tomar bomba, e agora ele está com câncer terminal. Que homem bonito, belo, com sua mulher, mostrando as viagens, e você olhava para aquilo e não via o que estava por trás da aparência. Uma tentativa de mostrar para outros que a vida estava dando certo, de fazer exuberâncias, né, com a demonstração dessa identidade pública, mas lá no fundo o corpo estava gritando, as células não estavam suportando. Hoje eu fico pensando, meu Deus, o que se faz, o que anda se fazendo
para tentar provar para o mundo que a sua vida deu certo, mesmo que ela esteja dando completamente errado, não é? Uma vida completamente destruída, mas eu preciso mostrar para aqueles milhões de seguidores que eu sou um exemplo a ser seguido. Mas que exemplo desastroso! Não estou mais me atendo ao rapaz da história que eu comecei. Eu estou me atendo a essa característica dos fariseus, que estava ali, revelando uma imagem fantástica, aquilo que Deus está chamando de um horror. Uma imagem horrorosa. Detestável. Sim, porque Deus vê o íntimo, João. Deus está de olho no íntimo. Né? A despeito de Davi, que todo mundo olha para a aparência de Davi, Deus vê o coração dele, né? Deus é desse, que vê o coração, que vê é o íntimo, né? Então, já faz 2 essa capítulos. Essa passagem aqui, sim, Lloyd. Desculpa, meu bispo. Não, sem problema. Faz já 2 capítulos que Jesus insiste em bater sobre essa fachada, né, sobre sim, isso, claro, né? Ele vem falando sobre... No capítulo anterior, falando sobre vocês estão passeando sobre uma superfície tão bonita, né? Mas estão esquecendo que 7 palmos para baixo está acontecendo horror lá embaixo. Sim. A podridão está lá embaixo. Ele vem falando, aqui ele apresenta novamente, falando aqui sobre essa fachada, né? Que ele está falando com os fariseus, com os fariseus, vocês são especialistas, são habilidosos, né? Em aparentar aí uma fachada, mas aí aqui ele já apela para Deus. Mas Deus, aquilo que vocês acham fantástico, Deus vê o que vê o íntimo, ele diz que é horroroso. Essa atitude é horrorosa, isso que está por dentro, isso que vocês estão fazendo é horroroso. Quer dizer, ele traz algo assim, uma palavra pesada, né? Muito pesada, né? Horroroso. Bispo, isso que está acontecendo aqui é horroroso. Né? Na versão que eu tenho a mão de detestável. Detestável, quer dizer, é muito pesado. Aqui ele teve que dizer mesmo. Isso aí é desse jeito. Mas sabe por que ele parem, estava dizendo, Luiz? Já basta. Ele estava falando para uma classe de homens que tanto detinham o poder religioso quanto o poder social. Os fariseus estavam na casta superior daquela época. Então eles tinham tanta influência social quanto religiosa. E Jesus está chamando a atenção exatamente para que não contaminassem, para que não tornassem podre aquela sociedade. Entra Jesus com um novo processo, dizendo o reino dos céus é chegado, a lei vigiu até João, depois que João chega, o reino dos céus é implantado, e vocês ainda continuam com essa história de observância, aí nós vamos voltar lá para trás, não simplesmente cumpridores de regras, né? Não sejam bons cumpridores de regras. Eles eram excelentes cumpridores de regras. E isso ostentava eles na classe social mais sofisticada. Vejamos que Paulo era um poliglota, Paulo era um cara de formação superior, e fazia parte desse grupo de gente. Então eles detinham todo o poder social, detinham todo o poder religioso e, quiçá, todo o poder econômico da época. Sim. Estavam influenciando a sociedade. Jesus se vê na necessidade de chamar a atenção e desclassificá-los para aquilo que diz o Provérbios, repreende ao tolo segundo a sua tolice para que ele não se torne sábio aos seus próprios olhos. Sim, e ele traz para contrastar isso um conflito social da época, que era o divórcio. Ele diz, vocês usam a legalidade do divórcio. Então, o divórcio era uma questão legal, ok? Como justificativa para a cobiça sexual, né? É adultério. Usar a legalidade do casamento como justificativa para a cobiça sexual é adultério. Então, olha só, ele não está falando da legalidade do divórcio, nem da legalidade do casamento. Ele está falando da aparência, daquilo que era usado para se justificar, tanto o casamento quanto o adultério. Ok?
Ele não está falando pelos motivos dos conflitos do casal, está falando de uma cobiça, está falando daquilo que está no coração. Isso. Eles tinham um argumento essa legal, motivação mas que a no motivação coração. do coração deles era o adultério. Tanto na relação do casamento, quanto na questão da dissolução do casamento, não era o conflito social, era a cobiça sexual. Então, a motivação era outra, né? E ele diz, vocês usam uma coisa dessa natureza. Não é o conflito que vocês estão querendo amainar. Isso aí que parece estar certinho é adultério. Exatamente isso. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro episódio do nosso programa de hoje. E nós estamos agora diante de mais um conto de Jesus, que é a história do rico e de Lázaro. Vamos estar bem atentos a esse texto para que a gente extraia seu conteúdo, para que a gente traga a moral da história, né? O que quer dizer isto? Para a gente não viver confundindo as coisas e atrapalhando até a vida da gente aqui na Terra, né? Lázaro era um homem pobre e havia lá um homem rico, e nós vamos ver o conteúdo dessa história para a gente tirar aqui as conclusões. Você pode fazer a leitura do texto, Loide? Vamos lá, versículo 19, né, meu bispo? Sim. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras, um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães que vinham lamber suas feridas. Mas um dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, atormentado, olhou para cima e viu Abraão ao longe, na companhia de Lázaro, e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua. Estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só viu desgraça. Agora tudo mudou. Ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós. Mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: permita-me então fazer um pedido. Envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos para diverti-los. Não quero que eles venham parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: ele já tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-los. Eita, lá. Gente, vamos botar os pingos nos is aqui para a gente compreender o que está acontecendo. É uma parábola, é uma história ilustrativa. Não quer dizer exatamente que esta forma e essa história estava acontecendo. Era uma ilustração. E nessa ilustração, o cara não foi parar no inferno porque era rico, porque tinha roupa cara e era um exemplo escandaloso de consumista. Os motivos que o levaram a essa condição, o texto não narra, mas pode ter sido a distração, a vida dissoluta, a vida descomprometida, as injustiças cometidas, enfim. Os motivos a gente não sabe. Não é o fato dele ter sido um homem rico que ele foi parar no inferno. Essa não é uma mensagem socialista. É uma realidade
transformada numa história onde os personagens são fictícios. Nem Lázaro foi para o céu porque ele era pobre de marré-marré. Não é quanto a gente tem no bolso que leva a gente para o inferno ou para o céu. Há ricos que vivem no inferno e há pobres que vivem no céu. Há pobres que vivem no inferno e há ricos que vivem no céu. Então a questão não é o valor monetário que cada um tinha na sua conta bancária. Era a maneira com que cada um viveu. Então, eu quero chamar a primeira atenção para isso, né, João? Porque isso pode ser confundido, né? Como tem sido confundido? Por longos anos, tanta gente tem confundido. Acha que o voto de pobreza lhe dá direito a ser recolhido ao seio de Abraão na eternidade. Uhum. Isso, religiões e religiões pregam isso, pessoas por aí que se dizem religiosos também creem nisso. Uhum. E é muito bom que a gente disserte isso aqui exatamente da forma que está sendo dita. São personagens ilustrativas, não é o fato de pobreza ou riqueza, que tem que me leva para o céu, como você acaba de dizer. Uhum. Mas, infelizmente, ainda isso aqui permeia em algumas comunidades religiosas, como o voto de pobreza te dando garantias de eternidade. Uhum. Sim, são personagens fictícios, um diálogo fictício, porque é uma parábola. Mas que a gente pode tirar grandes lições daqui. Aqui tem dois personagens, né? Não é a riqueza, como meu bispo acabou de falar, mas é a arrogância que esse homem tem. A gente vê aqui a arrogância até na maneira, depois que ele vê Lázaro. Ele estava acostumado com Lázaro ali mendigando, sendo um office boyzinho dele. Lázaro, vem cá, vai dar um recado. Lázaro, faz isso para mim, que aqui Lázaro vivia mendigando ao redor da sua casa. Lázaro vivia das sobras da mesa desse homem, né? Era um invisível. O invisível. Está falando de um homem que não era generoso também, né? Que não olhava Lázaro como uma pessoa que ele podia trazer para dentro da sua casa, mas vivia ali ferido, ali que está falando de um homem cheio de feridas, que não tinha a atenção desse homem que era rico, que poderia ali, né? Como se diz, direcionar a sua riqueza como generosidade, né, para Lázaro também, que quando Lázaro foi promovido ao seio de Abraão, o que aconteceu? Ele continuava vendo Lázaro com inferioridade. Pai Abraão, diz para Lázaro ir lá em casa, igual um garoto de recado. Sim. Pai Abraão, diz então para Lázaro trazer água e molhar aqui a minha boca, porque eu estou precisando de ser, né? Agora eu estou com sede, estou precisando que alguém molhe a minha boca. Mande Lázaro. Abraão não, mas Lázaro, que era o pobre, que era um inferiorizado, humilhado, esse sim poderia vir me servir, porque a condição que ele via o Lázaro como um homem inferior, de uma condição inferior. Não era o dinheiro desse homem, mas a arrogância, esse orgulho que ele tinha, toda, justamente tudo, esse conjunto de coisas e de atitudes. E aqui Abraão disse, não, a condição mudou agora. Ele não pode ir, e você, quem está aí também não pode vir para cá, quer dizer, o teu lugar agora é aí, né? Ele foi promovido. Uma história, Lourdes, onde o dinheiro se assenhora da vida das pessoas, isso, né? Isso mesmo. Aqui é mais uma parábola de assenhoramento do coração, né? Isso mesmo. No princípio do Evangelho, há tempo atrás, nos meados do Evangelho, desvirtuou-se muito a condição de compra de indulgência, né? Rezar tantas missas, tantas ladainhas, tantas qualquer coisa, porque eu deixei dinheiro para pagar a minha indulgência depois da morte. Vocês conheceram isso ainda. Hoje, felizmente, isso não acontece, é muito raro acontecer, ou talvez não aconteça mais. Mas o que Jesus está dizendo... Não desta forma, né, João? Porque ainda tem gente que entrega seu dízimo e sua oferta com um olho na eternidade. Isso. Opa, muito bem lembrado. Há muita gente que ainda traz seus dízimos e suas ofertas para merecer a eternidade. Com medo de ir para o inferno. Com medo de ir para o inferno, é verdade. Mas Jesus está desmistificando exatamente isso. Não era para ter acontecido, porque antes mesmo de acontecer, Jesus já havia prevenido, dizendo, o teu dinheiro não te capacita para a eternidade, por mais que você tenha.
E mesmo que ele desse ou colocasse Lázaro em conforto, mas se o seu coração não foi alcançado pela generosidade, se isso tivesse sido feito por regra, também estaria na mesma situação. Porque as regras, o cumprimento das regras, não nos colocam em condição superior de ninguém. Então Jesus está tratando disso aqui preventivamente, e infelizmente aconteceu depois. Alguém com muito dinheiro, e os mais religiosos da época eram os mais ricos. Lembra? Aqui no Brasil, Sim. Quem mandava no Brasil eram os ricos, eles professavam uma religião, porque elas os protegiam. Inclusive, eu costumo dizer, porque eu lia na história, que até os navios com a bandeira da igreja não eram temidos dos piratas. Sim, é verdade. Então, eles preferiam professar uma religião porque eram protegidos até dos males dos piratas dos mares, né? E não porque queriam uma eternidade sossegada, mas que o seu dinheiro pudesse comprar todo a regalia aqui e por fim a eternidade. Né? Sim. Embora a gente tenha pouco menos de 500 anos de capitalismo, parece que Lázaro está numa sociedade extremamente capitalista, né? Ele era um exemplo escandaloso de consumismo, né? Esse rico, né? E a riqueza dele não era uma serva boa, que facilitava a vida das pessoas. Pelo contrário, gerava nele um estado escandaloso de consumismo. Né? E aquele próximo, o próximo dele ali era Lázaro, né? Em questão geografia. Mas Lázaro continuava naquela situação de pobreza, ferido, humilhado, sendo lambido pelos cachorros, né? Na miséria, quer dizer, era tão perto geograficamente, mas o coração daquele homem estava super distante de fazer o bem. A riqueza que não faz girar o capital, Lloyd, ela, na verdade, é um estado acumulador, né? Não tem gente que acumula butrancas, né? Bugigangas. Isso. Tem também os que acumulam riqueza. O estado mental dos dois é o mesmo. Essa obsessão de acúmulo, né? Essa neurose escandalosa de acúmulo, tanto faz se é para acumular dinheiro, riqueza, ou se é para acumular chaveirinho, caneta ou qualquer outra bugiganga. É essa mente que carrega a bugiganga. E o rico é um desses que carrega a bugiganga. Isso recentemente aconteceu aqui em São Luís, foi um fato abafado, uma acumuladora de cães. Eu ouvi de um experiente no assunto dizendo que tratar de animais não é acumulá-los em casa, é providenciar para que eles tenham bem-estar lá aonde se destina a fazer, e não acumular em casa. Mas havia uma senhora aqui próximo de nós que acumulava mais de 100 cães em casa. Ela acumulava sem nenhuma condição de tratá-los. Por fim, ela foi encontrada morta e comida pelos cães. Ou seja, o acúmulo daquilo que ela se propôs e não teve condições de dominar. Riquezas têm sucumbido pessoas porque acumulam tanto e não têm condições de administrá-las, não é isso? Sim. E assim... A gente está falando nessa mulher de uma coisa aparentemente negativa, né? Criar cães e ter 100 cães dentro de uma casa que não tem condições apropriadas para tê-los. Mas eu insisto no acúmulo de riquezas e que o estado mental dos dois é o mesmo. Essa neurose obsessiva que os dois estão carregando faz com que, mesmo que seja riqueza, é uma doença, né? Ele está doente. Porra, o cara acumulava riqueza, mas vê um miserável comendo da migalha que cai da tua mesa, né? Então, e você não dá atenção a isso, não consegue enxergar
Vendo o homem essa ferido, cegueira, né? Vendo o homem ferido ali Sim. perto, que o texto dá essa ênfase, né? Que o Lázaro era cheio de feridas, né? Cheio de feridas, mas e seus melhores amigos eram os cães, Sim. que vinham e lambiam a sua miséria, Sim. né? Estava ali por perto. Agora, né? uma verdade constatável é assim, eu ouvi do bispo Manuel Ferreira, ele dizia assim, que a igreja é mantida com os recursos dos pobres e com o incentivo dos ricos. Ou seja, quanto mais recursos se tem, mais dificuldade tem de ser generoso. Isso não é uma regra absoluta, mas é uma regra que a gente tem experienciado. Em todas as congregações que eu pastoreei na minha vida, e não foram poucas, eu vi que a obra era sustentada com a riqueza, o dinheiro do pobre e o incentivo do rico. O rico incentiva, mas não chega junto. Ter o dízimo de um rico é um parto. Agora, é simples que o pobre dizime, oferte, e é com esse recurso é que a igreja é mantida, né? Às vezes você tem uma igreja de pessoas bem abastadas, mas o cofre da igreja é magro, porque eles estão ali só para incentivar. Então, é também uma chamada de atenção para nós entendermos que se nós prosperamos, a gente precisa tirar o coração desse que tende a controlar a vida das pessoas. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o vosso coração. Sim, pois é, João. É colocar o coração que é a desgraça. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o vosso coração. Parece que a condição desse rico é essa, ele colocava o coração dele na riqueza. Mas parece, bispo, que há também uma negligência. Eu ainda jovem, começando a prosperar na vida, quando muito jovem, cheguei aqui muito arrastando a cachorrinha, como se diz, então eu limpava a igreja, eu varria, eu ia fazer tudo o que era preciso, eu fazia parte dos mutirões. O que acontecia, eu estava ali disposto a fazer. Uhum. Depois casei-me e fui melhorando a condição de vida e não era mais chamado, não era mais anunciado para fazer nada, até que um dia eu decidi chamar o meu pastor e disse a ele: pastor, quando a gente melhora de vida, a gente deixa de existir para a igreja, apenas os nossos bens são necessários para ela? Por quê? A gente parece que se torna um administrador de almoxarifado da igreja. Vocês nunca me procuram mais para uma vigília, para um mutirão na igreja, para cobrir, para levantar um muro, que eu sempre fiz isso. Vocês pedem um caminhão para fazer isso, vocês pedem um patrocínio para o almoço tal, como se eu tivesse me tornado o almoxarife da igreja, e não o membro da igreja que queria estar lá. Então parece que essa questão do dinheiro do pobre, da riqueza do pobre e incentivo do rico, é também fomentada por esse recuo de continuar dando o mesmo tratamento a essa pessoa que prosperou. Parece que o dinheiro vai se tornando importância, ou aqueles que estão à parte vão se tornando, vão se recuando, ou achando que o dinheiro tornou alguém importante a ponto dele não conseguir mais fazer um mutirão na igreja, no templo. Sim. João, acontece também isso aí, eu também posso testemunhar que isso acontece. Porque, assim, há uma cultura que a gente precisa se desapegar dela. Por exemplo, quando chega um famoso num culto, tudo que esse famoso quer é fazer parte do todo. É se sentar ali, cantar livremente, ofertar livremente, ouvir a palavra livremente. Mas por que é que toda vez que tem um famoso que vai a um culto, um famoso midiático, né, que vai ao culto, no final alguém quer fazer uma live com ele? Ou se não, bispo... Quer fazer uma live, quer fazer uma stories, uma selfie com ele, né? Não, sem contar... Ele só quer ficar quieto. Digamos que esse famoso é um cantor. Por que tem que chamar ele para cantar uma música?
Se tudo que ele quer é fazer parte do todo. Eu encontrei uma famosa, uma ocasião, e ela dizia, cara, eu estou fugindo dos cultos, porque toda vez que eu vou lá, eu sou apresentada como se eu fosse alguém fora da curva. Eu só quero me sentir humana, dizia a moça. Eu só quero me sentir humana, eu só quero derramar minhas lágrimas aos pés do Senhor. Eu só quero ouvir a sua palavra, mas toda vez que eu chego lá, dizia, está presente aqui entre nós a fulana de tal, eu quero entrar invisível e sair invisível. Aí quando termina, todo mundo quer fazer uma selfie comigo, quer colocar a minha imagem no seu story, como se eu fosse coleguinha. Não, eu só quero estar ali, eu sou uma irmã, dizia ela, eu sou uma irmã da igreja, eu só quero estar ali, mas a famosa tem que aparecer, e eu não quero mostrar a famosa, porque aquele é o meu momento mais humano, o momento em que eu estou me derretendo na minha fé diante de Deus, não é? Então, eu estou deixando de ir às igrejas, porque toda vez que eu vou, tem que ter selfie. Eu, certa vez, cheguei na beira da estrada, à igreja do amigo, e resolvi assistir, participar do culto com eles. Cheguei, ele me apresenta, está aqui com a gente, o irmão João Silveira. Aí chega perto de mim e diz, o que você é mesmo? Eu disse, eu sou um crente servo de Jesus Cristo, estou aqui para participar com vocês do culto. Pronto. É só isso. Então, mas qual é o primeiro erro que a gente comete? Põe cadeiras na tribuna e coloca aquele importante lá na tribuna, impossibilitando ele de ouvir a mensagem. Que quem está sentado na tribuna ao lado do pregador não consegue ouvir mensagem, não sei se já tiveram essa experiência. Você não consegue captar a mensagem. A mensagem ela é captada frente a frente. Você olhando com o mensageiro, você percebendo nele a mensagem. Quem está ali em volta do mensageiro é o que menos ouve, é o que menos capta. E aquele visitante, ele foi lá para ouvir a mensagem. Você pega, coloca uma cadeira de importância lá na frente para ele e alija ele de participar integralmente do culto que está sendo feito. Quando não, tem alguns que aproveitam para tirar um cochicho com ele enquanto o pregador está falando. Ledo, engano, erro cometido por a gente. Deixa ele ser ele mesmo. A gente tem a felicidade de, vez por outra, ser visitado por alguém que chega e senta ali, se ajoelha, ora e faz sua devoção e vai embora cheio de alegria, abraça a gente, vai embora cheio de alegria. A gente, vez por outra, está tendo essa visita aqui. Deus nos tem dado a graça de tratarmos como os membros comuns da igreja. Sim, verdade, João. Porque é assim que todo mundo diante de Deus deveria estar. Com o seu coração tranquilo, sem estar em evidência, não é? Talvez esse tenha sido um grande problema desse homem rico, que estava em evidência o tempo inteiro e só se via. Não podia ver os seus pares de vida, né? Isso, bispo. A narrativa da história é que Lázaro estava lá todo dia. E ele já estava no lugar de sofrimento, mas ainda se julgava importante, né? Manda Lázaro vir daí para cá. Sim, sim. Manda Lázaro vir para meu lugar. Manda o lacaio. Manda ele para cá, deixa eu ir para aí. Eu estou assistindo um seriado da nobreza inglesa, né? E tem lá a figura do mordomo, a figura do lacaio, né? E o lacaio era esse cara intermediário, né? Era o cara treinado para obedecer o mordomo, né? Era o cara que limpava o sapato, era o cara que ia fazer compra, né? O lacaio. Esse rico estava tão inconformado de ver Lázaro do outro lado sem fazer nada. Lázaro não tinha feridas, e Lázaro estava ali perto de Abraão, no conforto. E Abraão disse, olha, caia na real, teu tempo passou. Estava lá Lázaro tomando mel silvestre, comendo o pão dos anjos. Abraão teve que abrir para ele, sério, olha, cai na real, teu tempo passou, cara. Teu tempo foi aquele, agora é o tempo de Lázaro. Tu devia estar junto com Lázaro aqui, né? O Jesus nos dá uma grande mensagem, apesar de toda. Quem morreu, morreu e não pode vir na terra dar recado para ninguém. Não imagine que você recebeu uma mensagem de fulano de tal que está do outro lado. Não adianta, psicografias e etc. Jesus está dizendo que quem está lá, quem passou para o outro lado, passou.
não virá aqui dar mensagem para ninguém. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Não tem mais jeito. Ajoelhou, tem que rezar, né, não? E Lázaro foi levado pelos anjos, né? Que está falando que ele sim. foi levado pelos anjos. Uhum. Quem irá convencê-los, né? Quem irá convencê-los? Gente, nós estamos aí o tempo todo pregando o Evangelho, anunciando a salvação por meio de Jesus, declarando aos quatro cantos a importância de você manter viva e acesa a tua lâmpada. E agora é a hora de dar ouvidos, agora é a hora de refletir, porque haverá um momento em que não caberá mais reflexão, não caberá mais qualquer tipo de movimentação, porque o que está feito, está feito. Então, que nós sejamos mais humanos, mais humildes, independente da riqueza que eu acumule, que nós sejamos mais humanos. Façamos enquanto é tempo, porque a noite vem. Lázaro está bem aí, a gente precisa dar atenção a esse rapaz, né? Ajudá-lo a mudar de vida. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, que alegria! Estamos aqui diante de um texto lindo, avançando para o capítulo 17 do texto de Lucas. E você que está chegando agora, esse é o programa Café com Bispo, e nós estamos desfrutando dessa presença maravilhosa do texto narrado por Lucas. Capítulo 17, se você está chegando agora e quer acompanhar, e você que está aqui desde cedo, né? Desde as 7 da manhã, acompanhando, tomando café com a gente, comendo aí seu biju, seu chibé, seu pãozinho, sua torrada, ou molhando a sua boca num cafezinho quentinho, nós já tomamos o nosso aqui. Em cada parada dessa a gente vai para um cafezinho. E agora nós estamos aqui, nessas palavras belíssimas de Jesus que desperta a gente para a realidade da vida, né? Lloyd, nós estamos cá, versículo 1 do capítulo 17 de Lucas. Onde Jesus está aqui advertindo seus discípulos. Jesus advertiu seus discípulos: provações muito duras e tentações estão por vir, mas ai de quem as provocar. Melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se no mar, que causar sofrimento a um desses pequeninos. Vamos dar uma paradinha aqui? Acho que a gente vai um pouquinho mais devagar aqui. Gente, estamos vivendo dias tão difíceis. Só Deus e nós sabemos o trabalho que nós temos com a nossa própria vida para nos manter de pé, para nos manter ativos na vida. Só Deus sabe. As provações, a dureza e a pressão que às vezes uma vida está. E Jesus diz muito bem: ai de quem as provocar. Gente, eu tenho visto gente com essa dificuldade grande de continuar vivendo, e tem uns provocadores, João, cruéis, que mesmo com toda a dificuldade que aquele sujeito está de se manter vivo, eles ainda estão ali provocando para que a vida fique mais desassossegada ainda. Ao invés de gerar empatia, compaixão, misericórdia, ainda estão provocando a inquietação daqueles que já estão inquietos. E Jesus diz: ai deles, porque eles não deixam as pessoas sossegadas. Eu tenho habitualmente dito que as pessoas felizes, elas não incomodam ninguém, mas as pessoas infelizes, elas são ávidas em transbordar da sua infelicidade no desespero do outro que quer continuar se mantendo de pé. Então estão sempre criando armadilhas e provocando com insinuações, com mentiras, com maledicências,
Cara, isso tem sido na nossa vida, e Jesus está advertindo os seus discípulos, né? Tomem cuidado com isso. Se você está vendo alguém com dificuldade de manter a sua vida como uma lamparina acesa, a missão é soprar esse pavio que fumega. Colocar o querosene. Colocar o querosene. Sabe, eu acho fantástica essa palavra de Jesus, né? Soprar o pavio que fumega. Quem nunca viu uma lamparina não entende o que se está sendo dito, né? Eu nasci numa sociedade em que a iluminação elétrica está aí, eu tenho só que apertar o botãozinho, eu nunca tive a experiência de conviver com a lamparina. Mas nós que sabemos o que é uma lamparina, sabemos o que é um pavio fumegando, e a gente sabe que a única chance daquele pavio acender de novo é soprando sobre ele para que a combustão ela aconteça e o pavio volte a incendiar para iluminar. Sabe o que é isso? A missão da igreja é soprar os pavios que estão fumegando e não tentar apagar aqueles que estão se apagando. Além do mais, bispo, no caso da lamparina, há 2 fatores ainda que contribuem. Primeiro, proporcionar para que o murrão venha mais para fora do pavio, perfeito. Para que haja, ou seja, e aquilo implica em sujar as mãos, porque a queima ela provoca uma tisna que suja as mãos. Há muita gente que não quer sujar a mão com ninguém, não quer se dispor a sujar as mãos, a pegar no ferido. Quer ser apóstolo, mas não quer pisar na lama. Não né, quer João? pisar na lama, não quer pegar o cheiro do querosene, que também não é agradável, o odor né? agradável, abrir aquela lamparina para colocar dentro, para proporcionar fogo, para proporcionar claridade. Pelo contrário, apaga logo. Aí pega, sopra de força, ou então aperta e apaga. Há muita gente que quer ter ovelhas, quer ter a sua igreja brilhante, mas não quer ter o trabalho de sujar as mãos com a lamparina para fazer com que ela continue fumegando. Pelo contrário, quer apagar, ou continue fumegando, não clareando, quer apagar. Eu fico aqui meio inquieto, essa semana falei disso. Jesus disse, ai daqueles que assim fizerem, porque será melhor que uma pedra fosse amarrado ao seu pescoço e lançado no mar. Eu peguei um provérbio que diz assim, quem rouba o pobre não se goza. Ora, é 2 que se ferrou, é o pobre que foi roubado e quem levou o que ele tinha que não se gozou. É melhor não roubar o pobre. O filho que maltrata o pai não se acaba bem. É 2 que não se acabaram bem, o pai maltratado e o filho também. que maltratou. Então Jesus está dizendo, é melhor não fazer. Porque é triste o que vai acontecer. Há sofrimento para quem foi escandalizado, para quem foi derrubado, para quem teve uma perna. Porque, infelizmente, bispo, há pessoas até no meio da igreja que a vida é atravessar a perna na frente do outro para que ele tropece e caia. Já viram isso? Já sim, João. Porque, não obstante serem crentes, mas a inveja Não já está por vi, ali. mas também já caí por um tropeção desse. Pois é. E são nossos irmãos. Quem faz isso não são pessoas de fora, que não se incomodam com a gente. São aqueles que estão perto da gente. Dentro da família, é muito comum dentro da família. Não suportar ver o outro crescer. Dentro da sociedade, dentro do trabalho, dentro da igreja. Não suportar ver o outro crescer, estar caminhando. Aí atravessa a perna para dar um tropeção. E eu estava falando também disso essa semana, foi no evento da associação, e lembrando que alguns se apossaram tanto estando na presidência, que negaram a oportunidade para outros. E eu fiquei dizendo, não há de se esperar resultados alvissareiros, mas também de se desejar resultados desastrosos. Mas, infelizmente, eu vi 2 pagando essa conta caríssimo. Pessoas cujo sorriso não tem mais o brilho. Pessoas cuja vida não existe mais alegria, não esbanja alegria. É uma pedra amarrada no pescoço e jogada no fundo do mar. Sim, quando ele diz sobre essa sentença aqui,
que causar sofrimento a um desses meus pequeninos, né? Melhor amarrar uma pedra no pescoço do que causar sofrimento a um desses pequeninos. É que assim, Deus chama alguns de pequeninos quando a vulnerabilidade dessa pessoa está exposta. Deus vai chamar esse de vulnerabilidade declarada de pequenino. Aquele a quem Deus quer nos usar para transformar esse pequenino num gigante. E ao invés de agigantar, a gente cria todo tipo de intriga para que essa pessoa não sobreviva aos processos de ressurreição. Pessoas que deveriam estar ressuscitadas hoje, elas continuam amarradas em suas covas, porque não permitiram. Vocês já ouviram, né? Claro que já ouviram, dizer que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Infelizmente, não sei se ele é o único exército, mas ele é um tipo de exército que mata os seus feridos. Não protege, não faz como o samaritano fez, de encontrar um cara ferido e levar para ser curado, para ser protegido. Nem com o dono das 100 ovelhas, que traz no ombro, mesmo estando ferida. Sim. Então, assim, de a gente incentivar o crescimento. Bispo, o senhor lembra lá no capítulo 9 de Lucas, quando eles desceram do monte, lembram que eles encontraram toda aquela dificuldade, sim, Jesus deu força, cadê a fé de vocês? E depois João chegou e disse, mestre, eu vi um homem ali, né, expulsando demônios, ele não é do nosso grupo, né? Pedro estava disposto a pegar esse pequenino e acabar com a força, com o ânimo, e Jesus disse, deixa ele crescer, né? Que não é contra mim, né? Está caminhando comigo. Aí o Senhor logo ele fala desses pequeninos, desses que estão começando, desses vulneráveis, como você está falando, que está ali caminhando, uma pernada por dia, né? Um passo de cada vez, crescendo, um passo de cada vez. É um pequenino que está vulnerável, que precisa ser corrigido, que precisa ser chamado a atenção. É um pequenino que aos poucos ele vai acertando os passos, mas nós não podemos desanimá-lo, nós não podemos dizer o que você faz é mal feito, sai daqui, vai embora, isso não é para você, porque senão esse pequenino não cresce. Sim, verdade. Então a advertência aqui é para os discípulos, hein? Para os discípulos. Ele não está falando com o fariseu, não. Não. Ele não está falando com o fariseu. Ele está falando com os discípulos dele. A advertência é para eles. Estava lá dentro. João repreendeu o cara que pregava. Outros queriam ser os primeiros ministros do reino, né? Então estava lá dentro. E é comum acontecer isso dentro da igreja. Jesus está chamando isso aqui para dizer, tenham cuidado. Cuidem dos que estão mais fracos e não queiram ser superiores a ele. Nós acabamos de falar, a Loida enfatizou muitas vezes ali, o rico e o Lázaro se sentindo poderoso, tentando achar que Lázaro, mesmo estando no paraíso, ainda podia ser seu servo, né? Seu menino de mandado. Então Jesus está advertindo para a gente ter cuidado. Lembra daquela história, aquele pastor que não arrumava as cadeiras porque ele foi consagrado ao pastorado e não para arrumar cadeira. Não para arrumar cadeira. Não tem nada a ver, o meu pastorado não me proíbe de arrumar cadeira, não. Eu fui chamado para pastorear, mas se eu tenho que arrumar cadeira, eu arrumo. Se eu tenho que capinar o quintal da igreja, eu capino do templo. Para varrer a frente. For para varrer a frente, a gente vai. Ou para colocar a lâmpada no lugar, a gente coloca. Isso não tem nada. Eu não posso deixar o irmãozinho no escuro se eu posso colocar a lâmpada. Sim. É óbvio, João. Isso fisicamente. Vocês chegaram e me viram colocando uma lâmpada, o que eu estava fazendo? Proporcionando àqueles que vêm... Segurança, conforto, mais garantia de caminhar com mais segurança, estacionar com dignidade. Não fazer isso é colocar tropeço, deixar que ele tropece e caia. Sim. Isso no físico. E Jesus está falando muito mais adiante, caminhando muito mais além. Gente, aqui, só lembrando a vocês, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de reconstrução,
dias em que as pessoas estão se perdendo delas mesmas. E a missão dos discípulos de Jesus é facilitar o caminho de volta, é acolher aquele que sofre. Eu, alguns anos atrás, João, estava ouvindo um adolescente que ele estava vivendo um conflito grande na sua vida sexual. Ele estava confuso, não sabia muito bem que caminho escolher para a sua vida. Aí ele me disse que ele foi procurar o pastor dele, e o pastor dele disse assim, é melhor tu ir embora, vai se tratar disso, quando tu tiver curado, tu voltas, e eu te recebo aqui. Entendeu? Como isso pode acontecer? Essa falta de capacidade de ouvir, de pastorear, de apontar caminhos, de caminhar com. É só um conflito, podia ser amainado ali numa conversa. Mas ele decidiu. Eu tenho uma desconfiança que a igreja contemporânea não gosta de gente com problema. Entendeu? Não gosta de gente com problema. Tem problema? Vai resolver isso para lá e volta sem problema, que eu quero você que é sem problema. Que é essa aparência, veste todo mundo igual, coloca uniformes para uniformizar. As pessoas são multiformes. Elas não são uniformes, elas são multiformes. Por que não parar para ouvir? Porque vai me dar trabalho de assoprar esse pavio que está fumegando. Eu não suporto o pavio fumegando. Então, a igreja se tornou essa coisa das pessoas certinhas, não controversas, das pessoas que não têm conflitos. Então, vamos matar quem tem conflito porque não faz parte do nosso grupo. Nosso grupo é de gente certinha que não tem conflito. Gente, quem é que não tem conflito no tempo que nós estamos vivendo, com a demanda que está sobre nós? E essa é a nossa missão, bispo. Nós somos chamados para pastorear. Pastorear quer dizer enfrentar o sol, enfrentar os intempéries da natureza. Chuva, né, João? Está na chuva. Eu não estou aqui para denunciar ninguém, mas eu fiquei lembrando, você fala disso, eu lembrei que isso me arrepiou, me fez perder inteiramente a admiração por aquele clérigo. Alguém mandou uma carta para ele e ele declarou no programa, eu vi aquilo me horrorizou. Nós nos conhecemos, nós somos um casal, nos conhecemos na igreja, éramos casados, um com um, outro com outro, e depois terminamos nos separando e hoje estamos juntos, vivendo, estamos frequentando a sua igreja. O que é que nós devemos fazer para regularizar a nossa vida e estarmos em paz? Vocês são um casal de adúlteros, deviam ter vergonha na cara, são um casal de adúlteros. Essa foi a resposta pública que eu ouvi daquele clérigo. Isso me horrorizou, me enojou, na verdade. É um casal que manda uma carta pedindo orientação e recebe uma repreensão desse tamanho tal que me fez, inclusive, perder toda e qualquer admiração ou graça, porque entendi que não está à altura de pastorear ninguém. Pode pastorear uma televisão, um conglomerado de igrejas, mas gente não. Não, né, cara? Gente não. A gente tem que ter compaixão, né? Então, a instrução é para os discípulos. Desculpe ter interrompido aí a tua leitura, Lois. Não, que isso, meu Só bispo. corremos 2 versículos aqui. Aqui não é disso não, viu? Vamos continuar. E é por isso, pastor João, que Jesus aqui no versículo 3, ele diz assim: fiquem atentos. Se você vir seu amigo agir errado, corrija-o. Se ele ouvir você, perdoe-o. Mesmo que ele erre contra você 7 vezes no dia, e nas 7 vezes disser, sinto muito, não vou fazer de novo, perdoe-o. Os apóstolos então pediram ao Senhor, dá-nos mais fé. Paremos aqui um pouquinho. Dá-nos mais fé. Parece que perdoar para eles era uma questão de fé, né? Olha, os 70 vezes 7 não é 490, né? Não é. É infinito. É infinito. Jesus não está falando de matemática, né? Num dia, perdoar a mesma pessoa no mesmo erro 490 vezes é perder a conta.
que Jesus estava dizendo é, perca a conta, né? Esteja sempre pronto a criar novas possibilidades, oportunizar sempre, porque todos nós, gente, nós somos farinha do mesmo saco, tem jeito. Todos nós carecemos de uma nova oportunidade em algum momento da nossa vida. Até Jesus diz assim, quem é mais grato? Aquele que foi perdoado muito ou que foi perdoado pouco, né? Assim, acho que todos nós já tivemos necessidade de perdão. Fizemos alguma coisa errada e necessitamos de perdão. Meu Deus, que situação ruim que fica no peito da gente, até que a gente encontre o colo do perdão. Até que alguém nos diga, perdonado estás, né? Você está livre. Está livre, está livre. Me lembro de uma ocasião em que alguém me devia um dinheiro bem alto hoje. Acho que daria bem para eu comprar uma caminhonete nova hoje, com o dinheiro que eu nunca vi na vida. Mas ele não tinha condições de pagar, João. Ou eu o esmagava dentro de mim e adoecia com essa relação, ou eu perdoava. Parecia uma idiotice, né? Mas o rapaz não tinha condições de me pagar, não era que ele não queria, ele não tinha como. E estava ali na igreja. E estava ali na igreja, e eu tendo raiva dele todo culto. Um dia eu o chamei para uma conversa e disse para ele, cara, eu tenho raiva de você todo culto, você atrapalha o meu culto. E eu quero te perdoar, eu quero soltar você. A partir de hoje você não me deve um centavo. Não, mas eu vou te pagar. Eu falei, não vai, filho, não vai pagar. Você não tem condições de me pagar. Eu tenho certeza que se tivesse você pagaria. Mas você não tem. Então, assim, é melhor a gente fazer as pazes aqui. Eu solto você. Você não me deve mais e eu não vou ter mais raiva de você todo o culto. Vou te olhar com o coração aberto. Vou te olhar com o coração aberto. Foi isso mesmo, João. E eu soltei aquele rapaz da dívida que ele tinha, porque não tinha, e até hoje não tem. Isso vai fazer, bom, eu estou aqui no Maranhão há 18 anos, isso vai fazer 24 anos, já 24 anos atrás. Tem pessoas que precisam dessa palavra, né? Você está livre, vá. Está solto. Está solto, como aquela mulher que precisou quebrar o vaso de alabastro, invadiu a festa, encontrou Jesus, quebrou o melhor que ela tinha, ela entregou ali, o melhor dela. Ela só foi e ficou satisfeita depois que Jesus disse, você está livre, mulher. Sim, as pessoas só vão funcionar na vida, Lloyd e João, se elas estiverem livres. Presas, elas não funcionam bem. Eu não já contei para vocês aquela senhora que me disse que tinha perdoado o marido dela porque ele tinha traído ela, né? Eu disse, minha irmã, que maravilhoso, a senhora conseguiu perdoar. Eu perdoei aquele vagabundo, aquele desgraçado, eu perdoei. Eu falei, como foi isso? Ela disse, olha, chegou para ele e disse, olha, a partir de hoje, tu está perdoado. Mas todo dia pela manhã tu vai me levar café na cama. E outra coisa, quando receber o salário, vem tudo para minha mão. Que tipo de perdão Aí eu disse para ela, falei, a senhora não perdoou, a senhora fez um negócio da China. É muito mais fácil. A senhora é muito boa negociante. Ela ainda ficou com raiva de mim, né? Eu falei, a senhora não perdoou, a senhora joga na cara dele todo dia e todo mês. No recebimento dos proventos dele, a senhora está lembrando a ele, você continua me devendo, me ela devendo, fez me um devendo. refém, né? Fez um refém. Sim, mas perdão não faz refém. Perdão gera dívidas. Não gera dívida, entende? Assim, a gente precisa estar precavido, mas não pode prender as pessoas. Elas precisam ser livres. Eu posso estar matando uma pessoa todo dia e me matando também, quando eu tranco essa pessoa na falta do perdão, né? Essa merece uma pedra de mor no pescoço. Coitada. Olha o inferno que essa mulher vivia. Colocou a vida daquele homem. E a dela, né? E a dela. Colocou a vida dos dois num ciclo interminável, né? Meu Deus do céu. E a gente está indo embora. Tá faltando 1 minutinho e meio para a gente terminar o programa. Dá-nos mais fé.
Que bom. Dá-nos mais fé. Essa era uma questão dos discípulos, né? Quando Jesus fala de 70 vezes 7, eles atrelam ao perdão a questão da fé. E, na verdade, Lloyd, é preciso ter fé para perdoar. Não se perdoa sem fé. É porque fé, bispo, é caminhada. Eu tenho entendido que fé é caminhada. E você não pode caminhar junto com ninguém que você não perdoou. Uhum. Como caminharam dois juntos se não houver acordo? Uhum. Então, se você não perdoou, você então precisa de fé. Fé é aquilo que acontece na tua caminhada. Sim. Junto do outro, eles queriam mais. E Jesus diz, não é preciso nem mais, nem menos. É preciso fé. Exatamente, fé. Fé para soltar e ficar solto, ficar livre, né? Perdoar é também se libertar, é também estar livre. E é um ato de fé. É um ato de fé. Gente, chegamos ao finalzinho do nosso programa, hoje domingo, 22 de outubro, que maravilha. Terminando aqui, nós desejamos um domingo fantástico, até logo mais às 19 horas, no culto que nós denominamos culto das águias. Não é que nós cultuamos águias, né? É que as águias se reúnem aqui para se alimentarem para a semana, né? É o lugar onde elas estão prontas para até voar em bando, que não acontece comumente. Para renovarem, né? Então, bom domingo para todos vocês. Shalom, meus queridos. Shalom.